Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Em episódios passados vimos dois dos documentos contabilísticos mais importantes na análise financeira de uma empresa, a demonstração de resultados e a demonstração de fluxos de caixa. Hoje vamos fechar o ciclo ao analisar o terceiro documento contabilístico, o balanço. Não só é importante para determinar a saúde financeira da empresa, mas também para determinar muitas das métricas financeiras que conheces. Vamos a isso. O balanço é normalmente considerado um sumário do equilíbrio financeiro da empresa. Com este documento vais poder avaliar os ativos, as obrigações e o património acionista que compõem a empresa num determinado momento. Ao contrário, por exemplo, dos outros dois documentos contabilísticos, o balanço é um relatório estático, digamos assim, onde se mostram os valores em vigor no dia do relatório, seja ele anual ou trimestral. O mais importante que deves reter é que a folha de balanço se rege por uma equação. Os ativos são iguais à soma dos passivos mais o património acionista. Cada um destes módulos divide-se, de forma geral, em dois elementos. Os ativos podem ser correntes ou não correntes, os passivos também eles podem ser correntes ou não correntes, e o património acionista divide-se em ações mais os lucros retidos. Começa a ficar complicado? Não te preocupes, porque isto é mais simples do que parece. Vejamos um cenário real, por exemplo, da Lockheed Martin. O documento está estruturado de forma diferente ao meu exemplo, mas vou colocá-lo no mesmo formato para que seja de mais fácil leitura. Do lado esquerdo temos então os ativos e do lado direito temos ambos o passivo e o património acionista. Olhando para este esquema de forma simples, o lado direito representa a origem do dinheiro ou financiamento da companhia e do lado esquerdo o destino desse capital. Olhando para os ativos, temos os ativos correntes na parte superior e os não correntes na parte inferior. Nos passivos temos também os passivos correntes no topo e não correntes na parte inferior e por fim temos o património acionista dividido em ações e lucros retidos, como disse anteriormente. Normalmente cada campo é explicado detalhadamente no relatório anual, o chamado 10K da empresa, mas para efeitos didáticos vou explicar rapidamente as diferentes entradas. Ok, então dentro dos ativos correntes tenho o dinheiro ou equivalentes a dinheiro. Esta linha diz respeito aos ativos mais líquidos da companhia, normalmente dinheiro em contas à ordem ou a prazo até 3 meses. Depois temos os receivables. Nesta categoria incluem-se todos os contratos ou pagamentos que a empresa já terminou e está à espera de receber o valor acordado. Portanto, é dinheiro que os clientes devem à empresa. A linha seguinte diz respeito a contratos ainda não faturados ou adendas feitas aos contratos em curso que serão faturados progressivamente. A linha de inventários é esclarecedora por si só, é o valor monetário que a empresa tem em inventário nos seus armazéns, seja esse inventário materiais ou pequenas peças individuais ou equipamentos completos. A categoria Outros ativos correntes normalmente representam os ativos que não encaixam em nenhuma das categorias anteriores. Ora, somando todos os anteriores, temos o total de ativos correntes de 19 mil milhões de dólares. Vejamos rapidamente os ativos não correntes. O primeiro, Property, Plant and Equipment, diz respeito a terrenos, edifícios ou maquinaria que a empresa detém. Normalmente é decomposto numa secção no relatório, como estão a ver na imagem, para dar a conhecer como é que a empresa calcula esses valores. Basicamente descreve os ativos fixos tangíveis da companhia. Depois temos o Goodwill e os ativos intangíveis. Em relação ao Goodwill, é basicamente o excedente que a empresa gastou ao adquirir outras empresas. Por exemplo, se a empresa comprou outra por 5 mil milhões de dólares, mas o valor justo da empresa adquirida era de apenas 2 mil milhões, então a Lockheed Martin vai colocar 3 mil milhões como Goodwill no relatório. Os ativos intangíveis são, por exemplo, patentes ou direitos de marca, enfim, basicamente são ativos não físicos. Para terminar esta secção, temos os impostos que a companhia espera pagar, mas que ainda não foram exercidos, e os outros ativos não correntes representam ativos que não se encaixam em nenhuma das categorias que mencionei anteriormente. No caso da Lockheed Martin, podem ser investimentos em produtos financeiros ou, por exemplo, compra de software. O total de ativos correntes, somado com os não correntes, é de então 50,7 mil milhões de dólares. Se há algo que podemos desde já garantir, é que do outro lado do esquema, o total tem também ele de ser 50,7 mil milhões de dólares. Vejamos em detalhe. Os passivos ou obrigações correntes começam por identificar a entrada Accounts Payable, ou seja, o montante que a Lockheed deve a fornecedores. Da mesma forma que vimos que alguns clientes devem dinheiro à Lockheed
Martin, a própria empresa também deve algum dinheiro a outras empresas. A entrada das obrigações contratuais são montantes que a empresa tem de devolver porque os contratos ou foram cancelados ou simplesmente não foram cumpridos na sua totalidade. A próxima entrada não é muito comum, mas representa salários, benefícios ou deduções fiscais que ainda não foram pagos. De seguida temos as maturações da dívida a longo prazo, ou seja, pagamentos da dívida que obrigatoriamente terão de ser efetuados nos 12 meses seguintes. Na última categoria temos então todas as obrigações que não encaixam em nenhuma das anteriores, como por exemplo o aluguer de um edifício. O total do passivo corrente é de então 14 mil milhões de dólares. Com a informação que determinamos até agora, já podemos calcular uma das métricas financeiras de liquidez, o Current Ratio. O Current Ratio, ou rácio corrente, é o resultado entre os ativos correntes divididos pelo passivo corrente. Se o resultado fosse superior a 1, a companhia não terá problema em cumprir as suas obrigações. Se for menor que 1, pode estar em problemas. O valor está disponível em variedíssimas páginas online, como o Finviz ou o Seeking Alpha. Outro dado importante é o Working Capital, também ele ligado à liquidez, que representa a diferença entre o ativo e o passivo corrente. E quando é positivo, é um bom indício que a empresa tem dinheiro suficiente para investir no seu próprio crescimento. Outra métrica que podemos rapidamente calcular é o Return on Assets. Usando o Net Income da companhia dividido pelo total de ativos, obtemos aproximadamente 13%. Quanto maior a percentagem, melhor, significa que a empresa usa os seus ativos de forma eficiente. Continuemos com o passivo não corrente. Aqui definem-se 3 entradas. A primeira, a dívida de longo prazo, é o total da dívida com prazo superior a 12 meses. Depois temos os planos de pensão, uma entrada onde a companhia registra os pagamentos que deve no futuro aos seus empregados que beneficiam de um plano de pensão atualmente. E por fim, a categoria genérica de outras obrigações não correntes, como por exemplo processos legais, de proteção ambiental, etc. Já temos então o total do passivo, somados o passivo corrente e não corrente, e resulta em 44,6 mil milhões de dólares. É importante que o valor total dos ativos seja superior ao total dos passivos, o que se confirma neste caso específico. Caso contrário, a empresa não é solvente e pode, num futuro próximo, declarar insolvência. Falta-nos então ver o último módulo, o património acionista. A princípio parece confuso, mas este módulo é também ele mais simples do que parece. As primeiras 2 entradas representam o valor angariado pela empresa com a venda de ações. O registro Retained Earnings representa o valor monetário retido ou excedente desde a criação da empresa até aos dias de hoje. Esse valor é o resultado de todos os lucros líquidos menos todos os dividendos pagos até à data. Não confundam este campo com dinheiro na conta. Este é um agregado dos resultados financeiros de todos os anos anteriores. O último campo diz respeito a investimentos com perdas não realizadas, como por exemplo com planos de pensões ou fundos de investimento. O total do património acionista representa os ganhos da empresa, seja através de vendas de ações ou lucros retidos, que não foram distribuídos aos acionistas. O valor que vem ali de interesses minoritários é uma posição que a empresa detém em outras empresas ou subsidiárias, neste caso de 23 milhões de dólares. O total da equity é então 6 mil milhões de dólares. Se somarmos esse valor ao total do passivo que vimos anteriormente, podemos confirmar que representam exatamente o valor dos ativos da empresa. Agora que já sabemos como é representado um balanço a nível financeiro, podemos obter várias métricas e entender o conceito por detrás das mesmas. Por exemplo, o Return on Equity é precisamente o Net Income, ou benefício líquido, dividido pelo total da equity que vimos há pouco. No caso da Lockheed Martin é de 113%. Outra métrica é, por exemplo, o Debt to Equity, ou o rácio entre a dívida da empresa e o seu património acionista. Nem todo o passivo é considerado dívida, pelo que não podemos usar o total das liabilities. Normalmente, no relatório a empresa indica o total da dívida que tem, que, dividido pelo total da equity que vimos, dá um rácio de 220%. Este valor tão alto significa que a empresa financia as suas operações preferencialmente através de dívida em vez de emitir mais ações. Até que ponto é que isto é negativo? Bem, do ponto de vista do acionista não é muito positivo. Em primeiro lugar, porque no cenário de insolvência é mais que certo que o acionista não vai receber um tostão. E em segundo, porque a alavancagem está esticada ao máximo, o que em caso da companhia não conseguir aproveitar essa alavancagem para gerar crescimento pode ser muito prejudicial. Os mercados esta semana respiraram um bocadinho. Depois de várias semanas consecutivas a subir, esta foi ligeiramente diferente e acabaram todos a perder. Não muito, mas ainda assim negativo. Quem ainda caiu
caiu também de forma mais agressiva foi o mercado das criptomoedas. Mais concretamente, no fim da semana passada, com o Bitcoin a perder perto de 15% num dia e moedas como a Uniswap ou o Cardano a seguir as pisadas com perdas de 22% e 20% respectivamente. Ora, aproveitando esta volatilidade e visto que o meu portfólio tem um pequeno espaço para as criptomoedas, decidi entrar com 50€ em Uniswap e Cardano, precisamente nesta altura. É verdade que desde então as criptomoedas ainda não recuperaram, mas também é verdade que este tipo de investimento é altamente especulativo e, portanto, não estou muito preocupado com o resultado. Acredito no projeto de ambas, sobretudo na Cardano, e achei uma boa oportunidade para iniciar uma posição. Veremos o que o tempo nos reserva. O importante é que este tipo de investimento especulativo não ultrapasse os 5% total dos meus investimentos. Na sequência deste incidente com as criptomoedas, ficámos ainda a saber que se deveu a uma liquidação massiva, como podem ver na imagem. Ora, isto é relativamente estranho, parece que alguém necessitava de dinheiro e rapidamente. Numa altura em que os bancos, também eles, estão a tentar obter liquidez, vendendo obrigações em valores recorde, algo está mal. Se juntarmos a isto a história recente do colapso do fundo Archegos e os níveis de alavancagem presentes hoje em dia nos mercados, a mim parece-me que alguém se está a preparar para algo em grande, mas posso estar redondamente enganado e serem apenas coincidências. No lado mais positivo, a Johnson & Johnson declarou um aumento do dividendo de 5% e foi a única esta semana a fazê-lo. O portfólio situa-se nos 44% de valorização e recebemos neste mês de abril cerca de $26 em dividendos. Por falar em Johnson & Johnson, quero chamar a atenção para um pequeno erro que tinha na folha de cálculo. O erro não afeta o valor intrínseco, esse foi bem calculado, mas o valor ajustado estava a ser calculado de forma errada. Daí ter modificado ligeiramente a página para ser mais intuitiva a sua leitura. O valor ajustado refere-se ao valor projetado da ação em 2030, tendo em conta a avaliação relativa e os fluxos de caixa descontados. Fica então o reparo. E por hoje é tudo, pessoal. Obrigado por terem assistido a mais um episódio. Deixem o vosso like se gostaram, subscrevam o canal se ainda não o fizeram e partilhem o mesmo, ajudando assim este projeto a crescer. Da minha parte, desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.